Fala galera, chegamos ao Papo Galado número 8. Dessa vez voltamos à pauta cultural mais costumeira aqui do nosso podcast, após duas entrevistas muito bacanas. Uma com o padre José Mário de Medeiros, o padre exorcista, o único padre exorcista do Nordeste. Rendeu muita repercussão, ficou bem bacana, bem interessante. Também com os gêmeos autistas, Ângelo e Augusto, e sua mãe Coragem, como eu costumo chamar a dona Lucimaia. Também muitos acessos, muita repercussão interessante. Mas desta vez trouxemos para cá o secretário de Cultura de Natal, Dácio Galvão, que embora tenha seu nome distinguido enquanto gestor cultural, é um literato nato. Vamos falar, claro, sobre Lei Paulo Gustavo, Natal e Natal, Carnaval que está aí batendo as portas. Dácio Galvão, que é formado em letras pelo UFRN ali em meados dos anos 80, tem mestrado em literatura comparada, com tese sobre poema Processo, doutorado com estudo debruçado sobre a poesia de Câmara Cascudo, vários livros de poesia publicados, inspirados muito nos poetas modernistas, no poema Processo. Tem 2 ou 3 CDs de poemúsica, também lançados, pelo menos eu tenho um ainda em casa, excelente. E, mais recentemente, organizou um livro de cartas trocadas entre seu pai, cronista, ensaísta Hélio Galvão, e o sertanejo, o doutor do sertão, Oswaldo Lamartine. E também, recentemente, foi empossado na cadeira número 10 da Academia Norte Rio Grandense de Letras. Então, muito obrigado pela presença, Dácio Galvão. Prazer enorme. Nosso segundo imortal que trouxemos aqui em apenas 8 programas. Foi outro? Padre Zé Mário, é verdade, é nosso confrade, é verdade. Até falei na entrevista com ele que Milor Fernandes é que dizia que a academia é formada por 40 nomes, sendo 39 nomes e um nome rotativo. Se o rotativo não vai ser você tão cedo, você é dos boizinhos lá da academia. É verdade. O padre Zé Mário foi meu professor de latim no curso de letras. Ele e o professor Valdson Pinheiro. Você é natalense, embora tenha raízes ali em Tibau do Sul, terra do seu pai. Como é que foi sua infância? Você foi muito ali por Tibau? A minha vida inteira até hoje ela é dividida entre Natal e Tibau. De fato, minha família é oriunda dali, né? E eu nasci em Natal, mas tenho uma relação atávica, eu diria até, com Tibau. Então eu não sou subproduto do boom da pipa ou da globalização que Tibau do Sul sofreu. E as minhas relações lá, por conta até mesmo da influência paterna, né? Se dão na linha muito assim, estreita com a cultura popular local, com o pastoril, com o coco de Zambê e com o boi de reis principalmente, mas tem o coco de roda também que é forte. Foi esse universo folclórico que lhe levou às letras, às pesquisas, ou não? Teve alguma influência? Não. Na verdade, assim, quando eu fiz o curso de letras, era um curso muito estigmatizado, muito vinculado assim, ao público feminino, digamos, né? Havia esse conceito, né, subjacente. E, ao mesmo tempo, ser professor, no sentido mais convencional possível. E aí eu fui muito mais na curiosidade de me estruturar em termos de uma base teórica, principalmente dentro da base linguística, semiótica, que eu já era curioso antes de entrar para a universidade. Pois é, o que é que levou você a essa curiosidade, despertar isso? Eu acho assim que a maioria das pessoas, quando despertam... o próprio pai, de repente? Também? Quando despertam para a literatura, despertam para o gênero poético, vamos dizer assim. Então, desde cedo, eu comecei a escrevinhar algumas poesias e tal, de cunho mais romântico, aquela coisa toda. E aí, naturalmente, fui migrando, e aí a complexidade da produção poética foi me instigando, e eu senti que eu teria que ter uma base acadêmica para poder ter uma compreensão maior desse processo criativo, dentro de uma racionalidade, não só dentro da questão de um subjetivismo inspirador, de inspiração. E aí eu comecei a entrar em contato com a arte moderna, mas basicamente, vamos dizer assim, no primeiro momento, uma poesia concreta, né? E também com o movimento concomitante ali da poesia marginal dos anos 70. Né? Eu sempre trilhei uma perspectiva de construir literatura dentro de uma ótica construtivista, moderna e tal.
E aí fui estudar letras, porque aí tinha lá no currículo tinha disciplinas muito interessantes na grade curricular. Fonética, fonologia, o português diacrônico, que é fantástico, né? Que é a Rapaz, história da língua portuguesa. Tinha latim 1, latim 2, história da literatura, história da literatura brasileira e da história da literatura portuguesa. E tinha também uma coisa que me atraía sobremaneira, era exatamente a teoria literária. Essa sim era que mais me provocava, porque eu entendia que aquilo ali me daria o molho necessário do ponto de vista teórico para me aprofundar minhas pesquisas, minhas intuições e construir minha textualidade. rapaz, eu cheguei a cursar 1 ano de letras, paguei todas as matérias em 1 ano lá no UNP. Tinha alguma coisa interessante, mas não tinha essa grade toda Não? atrativa, não. Era linguística que eu achava horrível. Paguei linguística 1 e 2, enfim. A parte de O linguística início é. me seduzia mais assim, os escritos de Ferdinando Saussure, né? Porque É, na hora que você vai para semiótica, você vai com Locke, depois você vai para Saussure, depois vai para Peirce. era aquela teoria. E aí não, me atraía muito as dicotomias saussurianas, língua, linguagem, entende? A teoria do signo, isso me atraía sobremaneira. A imagem acústica, né? Significado, significante. Então, esse lado todo era muito atrativo para mim. E, de fato, isso me levou assim, a coisas mais distantes. Por exemplo, o Círculo Linguístico de Praga, aí eu vou tomar contato com Romani Jakobson, com Trubetskoy, entende? Com Osprey Brecht, que seria o companheiro de Lilian Brecht, que era a também companheira de Vladimir Mayakovsky e tal. Então, todo aquele molho ali, digamos, de 1920, da grande literatura internacional, calcada nos formalistas, né, no Círculo Linguístico de Moscou e, posteriormente, o Círculo Linguístico de Praga. Eu acho que dos anos 20 para cá, isso ainda repercute em toda a literatura moderna. E, se você quer chamar de pós-moderna, eu também diria que sim, pelo menos no caso brasileiro. Porque o ciclo modernista, tenhamos como parâmetro, não é que eu pense exatamente isso, mas alguns teóricos falam assim, que se encerra ali com a poesia concreta, né, ou mesmo com o Poema Processo de 72. Então, a partir de 72 viria uma proposta, como é que eu diria assim, pós-moderna de literatura. E esse pós-modernismo eu não sei como é que ele se configura, pelo menos na área da literatura, porque surge a poesia marginal, que é um pé atrás, novamente, no modernismo de 22, principalmente com Oswald de Andrade, etc. e tal, mas muito assim dentro de um subjetivismo intimista e tal, sem uma densidade, sem uma profundidade teórica, né? Que aí você teria Chacal, Charles, enfim. Que aí você tem ali, às vezes, a tese de Aloysio Buarque de Holanda, muito colocada dentro, inclui Geraldo Eduardo Carneiro, por exemplo, inclui Zé Carlos Capinã, inclui o Ali Salomão, que não são poetas marginais. São marginais no sentido de ser margem ao sistema dominante, mas não de fazer uma poesia panfletária no sentido... São mais porra louca do que poetas marginais. Exatamente, no sentido assim, de ter uma poesia mimeógrafo e tal, driblando o mercado editorial, não propriamente isso, mas antissistema, sim. Pois é, a obra de Salomão completa, você deve conhecer, eu acho pela Companhia das Letras, tem um pós-fácil lá de Zé Miguel Snick e do filósofo Antônio Cícero, que é algo assim que coloca na exata dimensão o Ali, né? Que é um grande poeta, um grandíssimo poeta. Você chegou a participar aí? Aliás, assim, um parênteses, eu digo com muito orgulho, o Ali Salomão só veio uma vez a Natal, e graças a um convite que eu fiz a ele. E ele veio não na área pública, também é importante salientar isso, mas veio através da Fundação Hélio Galvão fazer 2 falas aqui. E lançar o livro dele chamado Armarinho de Miudezas, que a Fundação Casa de Jorge Amado tinha editado naquele momento. Então nós lançamos na Fundação Hélio Galvão, e aí ele passou aqui uns 3 dias, mais ou menos. Eu fiz entrevista com o irmão dele, chega. Não, você fez com o Jorge Salomão. Com o Jorge. Que o Jorge também Salomão. veio na época para cá, nosso convite, mas aí já na esfera pública, pelo ENE, pelo Encontro Natalense de Escritores. Você chegou a participar da militância estudantil, movimento de esquerda, revolucionário que tinha por aqui, não? Pois é, eu sempre tive uma, digamos assim, uma identificação num determinado nível e planificação com esses movimentos. Mas nunca uma militância propriamente. Por exemplo, quando eu era aluno de letras,
havia... Pergunto por isso, né? Que aquele nicho ali da UFRN. Pois é, havia naquele período a militância, digamos assim, engajada mesmo no movimento estudantil. Eu nunca fiz parte. Eu, claro, respeitava, simpatizava e até comungava de alguns ideais. Agora, Venâncio Pinheiro, por exemplo, trabalhava na ADURN, que era a Associação dos Docentes, e que tinha uma larga ou uma estreita relação com os centros acadêmicos, quase todos de esquerda naquele período, né? E de maneira que eles tinham uma relação muito estreita. E eu frequentava muito a sede da ADURN, da Associação dos Docentes, porque Venâncio trabalhava lá, como trabalhando com impressão de mimeógrafo e tal, etc. E tal. E nós estávamos, naquele momento, organizando uma revista chamada Criação, que tinha um subtítulo, que era Uma Revista Vanguarda, inspirado, enfim, na Neugandres, também na invenção concretista. Né? E aí, Venâncio, eu convidei para participar do conselho da revista Criação, e também chamei Ari Rocha na época. E tinha uma parte teórica e tinha uma parte de criatividade mesmo, artística e literária. E eu imprimia muita coisa lá, lidava também com a cooperativa cultural, mas porque assim, eu acho que isso é uma longa história, sabe? Já nos anos 20, você tem Oswaldo de Andrade mesmo, engajado no Partido Comunista, com Patrícia Galvão, com Pagu. Você tem Plínio Salgado ali com o integralismo, com o movimento ANTA, Oswaldo liderando o movimento antropofágico. Mas você tem também Mário de Andrade dentro do modernismo, mas que dentro do modernismo antropofágico, mas que liderava um centro. Né? E aí, depois você vem na evolução disso, quer dizer, essas configurações já aconteciam ali, com Plínio, com Tristão de Ataíde, com Jacques Figueiredo, mais à direita, né? E Oswaldo era, digamos, uma extrema esquerda até, né? Ele criou o Homem do Povo, aquele grande periódico que era impresso todo em vermelho, e era um panfleto político maravilhoso, o contexto histórico era outro. Depois você vem nos anos 40 e 50, os irmãos Campos e mais 10 pignatários, começa a criar um movimento concretista que surge a partir de Valdemar Cordeiro, que é, na verdade, quem lidera um grupo de artistas plásticos. Né? E aí deriva o concretismo para a literatura. E aí sim, eles começam a formular teorias no campo da linguística, da semiótica, mais da linha pisciana, da fenomenologia também, enfim. E aí isso atravessa e chega final dos anos 50. E é lançado esse manifesto concretista, do qual fazia parte Vladimir Dias Pino e Ferreira Goulart, destacadamente, né? Tinha mais, mas para a gente não se estender tanto. Mas aí se lança um movimento e rapidamente há um rompimento. Ferreira Goulart cria o neoconcretismo e Vladimir cria o poema Processo. E aí você tem o violão de rua, com Moacir Félix, isso já nos anos 60, início, né? Ferreira Goulart começa a ter uma relação maior, e Vladimir, com a UMES, a União Metropolitana dos Estudantes e tal, parará, aquela efervescência, vem um golpe militar, aquela coisa toda, e vem a militância panfletária, o do Oswaldo Viana. Né? Bom, então o que é que acontece? A frente progressista, o campo democrático, ele está todo ali fragmentado em várias vertentes. Né? Acontece que essa parte panfletarista, boiadeira, onde surge, por exemplo, dentro de uma linha musical, Caetano no tropicalismo fazendo ponto com Oswaldo de Andrade e com a poesia concreta. Ferreira Goulart abre mão da sua inventividade literária de vanguarda para fazer relações com o cordel, por exemplo, né? Com a linguagem fácil de popularizar, né? E uma maneira estratégica de fazer com que a mensagem, digamos, política e tal, chegasse mais rapidamente nas massas. Né? E Afonso Romano de Santana e tal, que organiza um livro posterior chamado Violão de Rua. Aí tinha Mário Chamy com o movimento da poesia Praxis, e há um desentendimento de base teórica entre esse povo. Né? E surge também aquele pessoal mais à esquerda convencional, Chico Buarque, Geraldo Vandré, lá na frente um pouco mais Gonzaguinha. Né? Então, eu me insiro mais nessa linha, digamos, de uma inventividade criativa, teórica, do campo da poesia concreta, do tropicalismo e da pós-tropicália.
Então eu não me insiro naquele campo, e aí eu estou voltando à sua pergunta inicial, ela tem tudo a ver, no campo da constitutividade que dialoga com a forma e conteúdo de uma maneira que não há, digamos assim, uma confrontação, mas há uma relação dialética e positiva. Para você fazer a cabeça das pessoas, fazer a transgressão política e ideológica, não é necessário exatamente você fazer um discurso panfletário e convencional. Preciso também fazer antes os agradecimentos aqui do programa, os nossos patrocinadores. O primeiro deles, a Casa de Show Senzala, Senzala Casa Show, a Casa do Amor Real. Vamos exibir agora um videozinho promocional. Boa noite. Venham a Senzala Casa Show. Aqui abrimos de segunda a sábado a partir das 19 horas. Vem comigo. Senzala Casa Show, a Casa do Amor Real. Venham conhecer nossa casa. Nosso bar, nosso palco, nosso lounge. Aqui a programação é diária. Várias coisas para você se deleitar. Venham a Senzala Casa Show. Venham ao nosso lounge. Para vocês desfrutar de uma boa conversa. Tranquilamente. Ok? Senzala Casa Show, a Casa do Amor Real. Também o nosso novo patrocinador, os Amigos da Pinacoteca, a Sociedade Amigos da Pinacoteca, a pessoa de Isaura Rosário, Araperi Araújo e toda a galera. Inclusive estão com uma parceria muito interessante, muito produtiva, com a UFESA, com vários projetos, várias oficinas. E também aos estúdios Showtime, aqui na parceria, e ao nosso editor Paulo Lima, o Grande Borracha. Dácio, e você tinha falado agora há pouco sobre a Fundação Hélio Galvão. Como é que está os projetos da Fundação? Olha, a Fundação Hélio Galvão é o seguinte, eu estou afastado, como diz o outro, cartorialmente, por conta da função pública, ainda que eu não possa me desvincular, porque eu sou sócio fundador, melhor, sócio proprietário. A Fundação pertence à minha família, e eu, enfim, tenho participação, né? Como é que surgiu a Fundação? A fundação surgiu de uma maneira simples. Meu pai, antes de morrer, ele fez um testamento e ele tinha uma biblioteca considerável, 10 mil volumes, entre livros e periódicos e tal, e ele não queria doar, que fosse doado, nem queria também que ficasse guardada egoisticamente, etc. E aí, eu nessa época morava em Brasília e eu articulei com os irmãos e com a minha mãe uma possibilidade de fazer lá na própria casa, que é grande, havia um quintal, e há ainda um quintal muito grande, e aproveitar isso, aí fiz um projeto arquitetônico, isso e aquilo e tal, para fazer uma entidade fundacional. Mas acontece que antes da gente chegar a esse termo, minha mãe também vai a óbito, morre, né, falece. E aí os irmãos acharam por bem doar o bem, a própria casa inteira, há uma possibilidade de se fazer uma entidade fundacional. E aí fizemos, incorporamos ao patrimônio mobiliário, que é um mobiliário de época, dos anos 40 e tal, bem legal, e ao mesmo tempo o acervo do meu pai, de Hélio Galvão. E a partir daí a gente criou um tripé de ação entre literatura, artes visuais e música, basicamente, e ficamos trabalhando lá um tempão, assim, nesse modelo muito relacionado, como você tem instituições privadas como a própria Academia Norte Rio Grandense de Letras, como o Instituto Histórico, fazendo convênios com o Estado e município, e pegando funcionários para trabalhar. Investimentos privados também, né? Investimento privado a gente não teve nenhum. Quer dizer, a gente teve uma relação muito forte, uma época com a Fierne, né? Foi quando surgiu o projeto Nação Potiguar. Mas, assim, a gente nunca teve naquela época, até então, eu estou na área pública há 12 anos. Eu sou servidor público, né? Tanto do Estado como do município. Então, eu não sabia, digamos, ganhar dinheiro naquela época. O aspecto empreendedor, eu nunca tive isso como forte, nem como medianamente possível em mim. E os produtores daquela época também ainda não tinham surgido tão fortemente como hoje, na cena de hoje. As leis de incentivo já havia e tal, mas a gente nunca trabalhou, inclusive a Fundação Hélio Galvão, com lei de incentivo. Com a Fierne foi um convênio, e aí a gente conseguiu fazer muita coisa nesse período. Depois eu saí para a área pública e não retornei mais. Mas nesse momento está sendo celebrado, já foi, um convênio
né, com a Casa de Zoé e tal, com os Tetina, Medeiros, com César Ferrário, também com Arlindo, né, Arlindo Bezerra, Uhum. e eles estão fazendo uma ocupação lá agora, e vão ficar lá por uma parceria institucionalizada entre a produtora deles e a Fundação Hélio Galvão. Ah, bacana. A Fundação lançou muito produto bacana. Eu lembro de um CD de Dona Militana, alguns projetos. O Flipipa chegou a ser, era pela Todo pela Fundação Hélio Galvão. todo pela Fundação, né? Em parceria com o Sebrae, com a Fierne, com várias entidades. Foram quantas edições? Pô, eram edições muito bacanas. Fizemos 6 edições, Sem chance de volta? Olha, por incrível que pareça, a gente tem sido eventualmente provocado, sabe? Seja pelo Sebrae, seja pela própria Fierne, mas num formato menor, entendeu? Porque a gente tinha vários parceiros, mas no final assim, ficava muito pesado para a gente trabalhar, sabe? Então foram 4 anos que eu estava desligado aqui da área pública, eu fui para lá e a gente fez coisas incríveis lá. Por exemplo, a presença de Mia Couto, que aliás nunca esteve em Natal, né? Nélida Pion também. Fernando Moraes. Esteve lá, Fernando Moraes, Antônio Cícero, João Baldo Ribeiro, muita gente interessante esteve por lá. Eu como jornalista ali, eu achava manjar. Tinha ali uma pleiade ali de opções ali. Tudo gratuito, né? Exato. Tudo muito legal. Acesso muito fácil a eles. A acessibilidade que tanto hoje se discute, inclusive nas leis de incentivo e tal, e também na LPG aí agora, a gente já fazia um processo de formação muito intenso com a área pública lá, né? Em Tibau. Mas em relação à Fundação Hélio Galvão, além do Flipipa, que foi uma coisa fenomenal, eu diria assim, em termos de escritores e tal, de processo formativo, eu diria a você o seguinte, que Miguel de Souza Tavares também teve lá, o grande português, né? Tatiana Sala Levi, muita gente. Bom, a gente também fez um grande mapeamento sonoro, você falou em Dona Militana, e a gente fez um mapeamento sonoro em torno de 30 e poucos CDs do Rio Grande do Norte. E assim, com muito esmero gráfico, visual, CDs e tal. E com isso a gente conseguiu, desde um mapeamento da música étnica norte-riograndense, até a relação, digamos assim, de uma certa vanguarda cultural. Por exemplo, a gente fez um disco chamado Põe Música, no singular, onde você tem uma única, e acho que não existe mais nenhuma outra, participação de Moacir Cirne fazendo um poema fonético. Um happening incrível, muito legal, chamado Abaixo A, né? Que é oriundo daquela fase de 69, 72, dos poucos poemas que ele fez. Né? Isso é exatamente esse CD que eu tenho em casa. Faz tanto tempo que eu não... aliás, a capa é um objeto cinético de Abraham Palatinic, que é também daqui, o grande Abraham Palatinic. E ali a gente tinha por objetivo fazer uma antologia dos anos 20, da poesia norte-riograndense, até os anos 72. E aí a gente começa com Jorge Fernandes, com Cascudo, e vem, né? E tal, Zila Mamed, etc. Zé Bezerra Gomes, nos anos 30. Né? Só que a oralização desses poemas, a gente começa a fazer com figuras do país, né? Tipo Péricles Cavalcante, faz o poema de Homero Homem, né? Augusto de Campos faz um fragmento da crônica de Câmara Cascudo, que havia saído na revista de Antropofagia, a revista mais importante da América Latina, moderna, que já foi editada. Que mais? Muita gente participou. Cid Campos fez João Galberto Aguiar, né? Também. Então, assim, o Péricles é quem fez aquela famosa música Elegia, né, que é um poema de João Dona que Caetano canta no cinema transcendental. E também musicalizou algumas traduções feitas por Augusto Haroldo, de James Joyce. O Péricles Cavalcante, grande figura, grande compositor brasileiro. Ele faz Homero Homem de Siqueira. Um poema lindo chamado Ponta Flamenca. Está lá. Mas fizemos Os Caboclos de Major Salles, fizemos Dona Militana, em diálogo com o Luca Raeli, clarinetista assim, de primeira linha, né, no país e tal. Precisávamos fazer, um dos romances da Dona Militana evocava música medieval. Então a gente tinha que botar um cravo
instrumento renascentista ali para poder ter uma relação mais direta, né? E não havia no Rio Grande do Norte, a gente ia para Recife, havia um cravo lá na universidade, e Dolores Portela, pianista, que era na época a companheira de Oswaldo D'Amore, maestra da Sinfônica, e aí ela pôs um cravo no romance Dona Militana. Mingo Araújo tocou um davu, que segundo o próprio Mingo, que é um percussionista fantástico daqui de Natal, mas enfim, tocou com todo mundo aí nesse país, inclusive com Paul Simon. Mingo fez a percussão junto com Dona Militana, e segundo ele, o davu, que é o instrumento iraniano, ele é uma espécie de bisavô do nosso zabumba. Então tinha essas relações étnicas ali, tem dentro do trabalho da Dona Militana. E todo mundo se submetia ao ritmo e ao andamento da voz dela, não o contrário. E tem também Dona Militana cantando a capela, como ela cantava no sítio dela também. Então é um disco documento, um disco livro, com todas as canções, são 53, partituradas, transcritas por duas figuras com formação linguística, que é Marília e a Luísa Azevedo. Marília hoje está na França, fazendo mestrado lá, inclusive trabalhando Dona Militana. Esse é um registro fenomenal. Eu cheguei lá no Oiteiro, lá que ela morava, e fui lá acompanhando Deífilo Gugel. Foi um encontro quando... Pois é, o professor Deífilo, ele tem essa grande contribuição de ter fixado Dona Militana. É preciso também dizer assim, quando o professor Deífilo, só uma questão de esclarecimento, fixou, não foi Militana, ele fixou Dona Maria José. Então, o professor Deífilo fixou Dona Maria José. Quem era Dona Maria José? Era uma informante, e o termo informante aí, vocês me perdoem, entre aspas, é o termo usado mesmo pelos pesquisadores do campo folclórico, do professor Deífilo. Como Câmara Cascudo teve outros informantes, como Hélio Galvão teve outros informantes na esfera do romanceiro. Aí quando nós tomamos conhecimento desta informante e fizemos a visita, e ficamos estupefatos com o que ela significava e poderia representar. E aí, numa conversa com ela, nós vimos na carteira de identidade dela o nome Militana Salustino. Aí eu pirei quando eu vi aquilo. Militana vem de militância, de militar, né? No sentido de substantivar, aí, não como substantivo próprio. E aí eu disse, vamos adotar esse nome e vamos gravar esse acervo todo dela. E aí iniciamos esse processo documental de gravação, de transcrição, de publicação do material, e depois a fazer uma peregrinação com Dona Militana, e aí sim, a artista Dona Militana, assumindo um protagonismo estético dentro do campo das ações e ativismo. E aí fomos para Rio, fomos para São Paulo, fomos para a Jornada Medieval de Aracaju, para Recife, e aí ela ganhou o mundo. Ela como protagonista. Então é preciso dizer isso. Recebeu uma comenda das mãos de Lula, né? Foi. Eu, nesse período, por conta desse trabalho nosso, conjuntamente, nós fomos convidados para ir com ela para receber essa comenda, que era a comenda de mérito cultural do Ministério da Cultura, na época de Gilberto Gil, e foi muito interessante porque quem estava assessorando foi dentro do Palácio do Planalto, o senador Fernando Bezerra, na época, era vice-líder de Lula no Senado, e tinha relações diretas com a Fierne, até porque era conselheiro também, enfim, era empresário, e esse disco teve o apoio direto da Federação das Indústrias. E aí, com isso, nós fomos para lá. E o detalhe, na hora do recebimento, era muita gente do país inteiro. Inclusive, Augusto Boal foi contemplado, né, em memória, né, nesse período e tal. Bom, então cada artista era chamado, tinha aquele protocolo, aquele ritual, e quem estava lá de smoking, lindamente e elegantemente trajado. Eram 2 assessores de Gil, figuraças, Jorge Maltner e José Roberto Aguilar, o grande Aguilar, que fez a banda performática, de onde sai Arnaldo Antunes, de onde sai Paulo Miklos, para criar o Titãs. Bom, e aí, detalhes à parte, teve um lance muito interessante. Quando Dona Militana foi chamada para receber a comenda de Gil e de Lula, aí ela não se levantou, ela ficou parada. E deu aquele time para além do normal. Aí ficou todo mundo, cadê, procurando e tal, e eu já pirado, de porra, Dona Militana. Aí fui lá, quando eu fui, ela não precisou nem eu chegar perto, ela já se levantou, mas era o charme dela, entende?
Ela já tinha atingido esse patamar de parar na hora certa, fazer a plateia ficar no suspense para depois ela ter o protagonismo dela. Ela fez isso também lá no Museu da República, no Rio de Janeiro, que é uma sala suntuosíssima, nunca vi igual. E ela fez o mise-en-scène todo. fez todo. E na plateia quem estava? Interessante. Tem até a foto nesse disco dela. Fiz questão de botar essa foto lá. Estava Ney Leandro, que nessa época morava lá, que ainda mora hoje, né? Estava Moacir Cirne, que também morava no Rio. E estava Mingo Araújo também. Estavam os três na plateia. 3 ilustres norte-rio-grandenses. Então, assim, a Fundação Hélio Galvão fez esse projeto que eu diria, Sérgio, que não há projeto igual, assim, no sentido da quantidade de CDs produzidos por um selo, né? São 30 CDs, com músicos do Brasil inteiro, né? Músicos de altíssima qualificação, e também uma documentação etnográfica, musical muito fortemente posta, né? Caboclinhos de Ceará-Mirim, do mestre Anísio, que já se foi. Caboclinhos de Ceará-Mirim, do mestre Clemente, que também já se foi. Certo? A dança de São Gonçalo, do nosso mestre lá também, que já se foi. É uma documentação. E eu falo isso pelo seguinte: você fala, por exemplo, hoje de Fabião das Queimadas, que Cascudo registrou o romance do Boi da Mão de Pau dele e outros romances, né? Um negro que comprou a própria forria e tal. Só tem uma única foto dele. Fotografia tem uma importância fantástica do ponto de vista artístico e documental. Né? Não tem nenhum vídeo sobre Fabião. Não tem, por exemplo, a voz de Fabião. Não tem o som da Rebeca de Fabião. Então, quando a gente fala desses CDs, não são puros CDs. São documentações fonográficas importantíssimas. Você está lá, tudo. Tem a fotografia como gesto. Tem a sonoridade como documento, a vocalização e por aí vai. Entende? Então, são mais de 30 discos. O próprio Zambê, do mestre Geraldo. Só tem um único disco gravado. Fomos nós que desencadeamos esse processo. Aliás, quando a gente começou, é bom dizer isso, que o seu programa é um programa forte e informador, de opinião, assim. Quando a gente começou a trabalhar o Zambê, por exemplo, não havia essa palavra no repertório artístico e da produção local. Em Natal, não. As pessoas não sabiam o que era Zambê, como manifestação de dança e de construção de um tipo de coco, modalidade de coco. Coco de roda, tudo bem e tal. O próprio Antônio Nóbrega também não conhecia. Então, na hora que a gente começou a trabalhar lá em Tibau e trazer isso para cá, aí foi assim, um estrondo. Aí quando o Cleudo surge e faz a releitura com o Zambê Crossover. E daí surgem várias outras situações. Mas até então, não. Né? E quando eu digo isso, eu não digo com o sentido de um pioneirismo, mas no sentido de se tocar uma realidade que deve ser dita. Porque eu, na minha infância, como você me perguntou no primeiro take aí, eu morei, assim, uma parte da minha vida inteira, até hoje, em Tibau. Me divido, é duplo domicílio. E eu fui criancinha vendo Zambê lá no terreiro do meu pai. Já em 1957, meu pai escrevia sobre Zambê. A primeira referência de Zambê que a gente localiza é com Mário de Andrade, nos anos de 1929, quando ele se hospeda lá no Engenho Bom Jardim. Mas ele não assiste ao Zambê. Ele dormindo, ele diz assim, lá longe escuta o som do Zambê. E até o estranho, porque ele fala em mulher. E lá no Zambê tradicional de Geraldo Zé Cos, não tem mulher, nunca teve. É uma dança masculina. Entende? E ele faz uma referência assim, um tanto de um suporte ideológico forte, Mário. Sabe? Depois disso, você vai encontrar um verbete no Dicionário Folclórico de Câmara Cascudo, acho que é a primeira edição de 1955, na letra Z, evidentemente, Zambê, mas se você for ler o teor que está lá, ele não define o Zambê de Tibau. Ele define Zambê muito mais dentro de uma questão de nomenclatura. Vai ter um Zambê, vai ter um forró, vai ter um samba, entende? Mais ou menos dentro dessa semântica aí. O Zambê como tal, só em 1957, Hélio Galvão escreve um livro chamado Mutirão do Nordeste. O Ministério da Agricultura estava publicando alguns livros lá. E sai o livro de Câmara Cascudo, que era o Boi na Pecuária Nordestina,
sai o Mutirão do Nordeste de Hélio Galvão e também é publicado Os Ferros de Ribeira de Oswaldo Lamartine. São esses 3 livros que saem de lá, de 3 norte-riograndenses. Eles tinham uma articulação que eu não sei dizer exatamente qual. E conseguiram publicar esses 3 livros. Nesse livro que trata o mutirão como conceito sociológico, de, enfim, comunidades que trabalhavam no âmbito e conviviam da entreajuda, da cooperação mútua, então o Zambé entra como? Havia a destoca, havia a construção de casas de taipa, e isso não havia remuneração para quem participava desse processo de mutirão, era a comunidade. E quando acabava aquilo ali, se celebrava aquela edificação. E como é que se celebrava? Matando uma criação. Que criação? Um porco, uma galinha. E o que é que rolava? Uma brincadeira de Zambé. Brincadeira. Era uma curtição, era uma inerência, né, lúdica daquela comunidade. Como deixou de ser. Hoje é uma apresentação. Hoje é um grupo. Não é mais uma manifestação espontânea. Como foi o samba no Rio de Janeiro nos anos 20, 30. Depois ele entra para a indústria e tal, como o Zambé entrou, naturalmente. Mas o que eu quero dizer é assim, que dentro da coleção Nação Potiguar musical, e a gente se inspirou muito na Rosenblit, né, no projeto pernambucano, que fez 100 e tantas gravações, inclusive de aboio, naquela época, sem ser um aboio verbalizado. Parou por falta de incentivo? A gente, Vocês? no nosso caso, a luta é muito grande, né? Você sabe como é a parada, né? E eu comecei a me dividir com a área pública e fiquei por aí. Mas é um acervo que está todo hoje disponibilizado na internet, né? Nas redes sociais e tal. Nós fizemos 2 discos da Orquestra Sinfônica, né? Do Estado do Rio Grande do Norte, mas fora da área pública, repito, pela Fundação Hélio Galvão, com a participação da Nova Vasconcelos, com a participação de Antônio Nóbrega. Fizemos uma seleção de Alínio Julião, que também ninguém conhecia naquela época, mas a geração de então não sabia quem era Alínio, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Quem quiser ver todo esse material, está disponibilizado na internet. Tá site todo... da Fundação já. Não, ele está no Spotify, ele está no Deezer, está todo lá. Os Os créditos streams. é que estão confusos. Realmente é lamentável, mas estão confusos os créditos, entendeu? Mas nós temos lá, por exemplo, arranjos de Júlio Medalha, de Rogério Duprá, os 2 grandes maestros do tropicalismo. Um fez o poema de Cascudo, o outro fez Filinto Lúcio Dantas. Certo? Quer dizer, é um material fantástico. Naná faz um arranjo percussivo da música que a gente denominou, foi inclusive eu que denominei de Suíta Encantaria. Encantaria de espíritos encantados. Porque, na verdade, Mário de Andrade, quando vem aqui, ele partitura 16 linhas de catimbó, de Jurema Sagrada, enquanto célula rítmica e tal, e também a textualização. E aí eu peguei esse material partiturado, está naquele livro Dança de Feitiçaria do Brasil, e enviei para Gil Jardim, que é aquele maestro que dirige hoje a OCA, que é a Orquestra de Câmara da USP, mas que regeu a Orquestra Filarmônica de Londres. É uma figuraça. Tem um disco com Naná Vasconcelos incrível chamado Soprador de Vidro. Mas enfim, então Gil fez o arranjo, eu enviei 3 linhas de Jurema, e aí Gil fez o arranjo e a gente fez um arranjo sinfônico. Ou seja, música afro-indígena de catimbó, norte-riograndense, genuíno, coletado por Mário de Andrade, né? Arranjado por Gil Jardim, transposto para uma estrutura sinfônica de matriz europeia, né? Com um arranjo percussivo de Naná Vasconcelos. Quer dizer, é algo assim. Rapaz, isso incrível. Tudo organizado dentro do sitezinho, que a pessoa pudesse acessar isso aqui com CD Vamos de ver, casa. vamos ver. Seria... Mas é muita coisa, assim, eu me estendo um pouco, mas porque são 30 CDs, se eu for falar que é um mundo de falação, né? Nossa, enfim, você aí largou a fundação para se jogar no serviço público. Como é que partiu o convite inicial do então prefeito Carlos Eduardo, foi quando você começou, para seguir como então diretor da Fundação Capitania das Artes? Né? Deixa eu te dizer. Primeiro, assim, eu fui criado dentro de fundação, né? Porque meu pai criou a Fundação José Augusto, foi o primeiro, né, presidente, e foi o segundo também. Foi no governo de Aloysio Alves, ele era assessor jurídico, consultor jurídico do governo de Aloysio, e ambos construíram essa ideia e criaram a Fundação José Augusto, etc.
E ele foi o primeiro e segundo presidente até, acho que meados do segundo mandato, quando há uma divergência, ele sai. Então o menino já frequentava, não à toa, aquela gráfica que se chama Manimbu, ela tem origem num distrito de Tibau, que é o distrito de Manimbu. E quando meu pai morre, eu vou para essa experiência privada com uma entidade fundacional, que é a Fundação Hélio Galvão, que eu fui dirigir essa fundação. E aí a gente fez um São João uma vez aqui, os festejos juninos ali, entre o Machadão de então e o Machadinho, hoje é o Arena das Dunas. E aí trouxemos Oswaldinho do acordeão, trouxemos várias figuras assim, emblemáticas, Jorge de Altinho, naquilo que ele tem mais de genuíno e originariamente nordestino. E, enfim, formatamos um projeto bacana ali e fomos conversar na época com o prefeito Carlos Eduardo, para ver se a prefeitura não toparia ser parceira. E aí, nessa conversa, ele disse para mim, eu queria lhe convidar para ser secretário de Cultura. Isso era final, a prefeita Vilma tinha sido eleita governadora, ele tinha sumido. E ele tinha um compromisso de manter a estrutura que Vilma havia deixado na prefeitura. 92. Ele ficou 2 anos, né, pós-Vilma, ser saído para governadora. E aí, não sei exatamente, e aí ele assume. Eu entro, na verdade, no segundo mandato dele, quando ele ganha para fazer os 4 anos. Os 2 anos era Rinaldo, presidente. E aí tudo bem e tal. Ele disse, não, ficou nisso. Depois, acho que uma semana depois, ele me convida para um almoço. E eu vou lá no restaurante Cassol e tal. E aí estava lá um secretário, vai ser o próximo secretário de Cultura. Foi dessa forma que aconteceu. E aí a gente se motivou e, enfim, fomos trabalhar. Agora, antes disso tudo, eu tive uma passagem pela Fundação José Augusto, como servidor. Eu trabalhei lá em todas as diretorias, exceto, só não ocupei mesmo a presidência. Mas eu estive lá no Instituto Ivanildo Martins, com o Oden Madruga, passei no setor de promoção cultural, com o Oden, e quando o François assume, ainda fiquei um períodozinho, e aí eu saí rápido, que aí foi nesse período que eu fui para a capitania também, logo depois, o Centro de Documentação Cultural. Essas Eloy de Souza, né? Eloy de Souza, exatamente. Então, ocupei essa situação aí na Fundação. Tudo assim meio meteórico, mas conseguimos fazer a Semana de Cultura Popular e tal, essas coisas todas aí. Natal e Natal, quais as novidades? Se já existem alguns nomes confirmados, programação... Olha, o Natal, ela tem uma grade básica, que é uma grade baseada, Sérgio, em 8 editais públicos. Né? Então, baseado nesses 8 editais de atração, matrizes africanas e tal, etc., a gente vai construindo uma grade. Além desses 8 editais, se somam os projetos aprovados pela Lei de Maranhão, mas aqueles em que o produtor ou o artista concorda em participar do projeto Natal e Natal. Aquele que não quer se inserir, ele não tem nenhuma obrigatoriedade, evidentemente. Então, quando a gente soma toda essa grade, a gente tem o Natal e Natal. Né? Que aí vai, agora, a gente está oferecendo a programação a partir de sexta-feira, indo até o dia 8, dia 6 de janeiro, quando ele se encerra, na festa de Santo Reis. Em termos de atrações, digamos assim, mais mobilizadoras do ponto de vista musical, isso não tem absolutamente nada definido, isso está na órbita do prefeito. Ainda eu tive com ele há pouco, mas não há nenhuma novidade nesse sentido, nenhuma articulação, 0 bala nesse sentido. Agora, por exemplo, o edital de teatro, esse está sendo definido. Os contemplados e tal, aonde vai ser, como vai ser, isso a gente está anunciando tudo sexta-feira, está tornando isso público. Então não tenho nem como adiantar, mas eu posso dizer para ela, a Semana da Consciência Negra vai acontecer, entendeu? As 4 regiões administrativas da cidade vão ser ativadas, serão Zona Oeste, Zona Sul, na Vila de Ponta Negra, na Praça do Cruzeiro, Mirassol, Roca, Centro Histórico, muito fortemente. Aliás, a gente está até renovando o grafite hoje. Começamos a semana passada do Rui Pereira e depois vamos para o Beco da Lama.
O Gesiel Figueiredo, nós vamos ter também uma potente programação para lá na Zona Norte. Diga-se de passagem, o maior anfiteatro da cidade, né? Na Zona Norte de Natal, com área de convivência incrível, um anfiteatro todo armado, maravilhoso. A Batalha do Vinho vem acontecendo lá há muito tempo. Há uma tendência muito fortemente ali das culturas urbanas, né? No hip hop, enfim, e também das bandas de garagem, bandas de rock and roll, heavy metal, que já vem se tradicionalizando nas ações lá. Mas, assim, o centro histórico, a região oeste também nós vamos fazer. Creio que nós vamos fazer, a gente estava discutindo isso hoje, acredito que vai acontecer na Arena Esperança, na Cidade da Esperança, que é um anfiteatro que tem sido, ao longo do tempo, É um teatro histórico, né? Um teatro histórico. Pois tem muita é, história, né? a gente está com revestimento cerâmico para lá, Sérgio, muito interessante, que 3 mosaicistas mulheres fizeram, e através de uma emenda parlamentar impositiva, e nós vamos colocar, já está tudo pronto, que é o Sopro de Dionísio, muito legal, uma coisa simbolicamente bonita. Dionísio vai soprar, e aí vem os 4 elementos, e essa coisa vem se formatando dentro de todo o teatro, assim, com ladrilho cerâmico industrial, como a gente fez na escadaria de Mãe Luísa. Então, assim, as 4 regiões serão ativadas. Normalmente a gente trabalha aí, quando você soma todas as atrações, 200 atrações, ultrapassa. E agora eu não posso nem adiantar para você e para os seus ouvintes agora, porque como a gente está distribuindo oficialmente na sexta-feira, eu não tenho como adiantar. Só posso dizer que as categorias do audiovisual, as categorias, enfim, de todas as linguagens artísticas serão contempladas. Até porque a gente tem procurado sempre, Sérgio, seguir os 7 eixos do Plano Municipal de Cultura. Acessibilidade, democracia. E os shows nacionais, já tem alguém confirmado? Pois é, Se é que vão ter. Os shows nacionais, normalmente, isso é decidido diretamente com a chancela do prefeito, porque nós não temos recurso para isso, na Secretaria de Cultura. Então depende sempre de uma complementação financeira para isso, entendeu? E às vezes, por exemplo, ano passado, do São João, aliás, o prefeito saiu a carta de patrocínio e ainda conseguiu. Café Comércio, isso aqui e tal. Então isso é muito uma coisa na órbita dele. Então não houve uma discussão nesse sentido. Conosco não. Nós lançamos um edital do São João. Isso aí não houve, realmente é uma informação fresca, porque você saiu da reunião e veio direto para cá, né? Saí da reunião, vim direto para cá. Com o prefeito, e o assunto teve a ver com isso que você está pautando aqui, exatamente com atrações, mas nenhuma definição. Nenhuma definição. Nesse sentido, não. Mas eu quero crer que terá essa definição e deverá ser no Arena. Não estou afirmando que sim, mas muito provavelmente. Porque ela será fruto também de uma chamada pública. Porque na hora que você vai para a Arena, tem uma demanda de logística muito intensa, muito cara. E a gente não tem como bancar tudo isso. Então a gente vai para essa experiência de parcerias, de patrocínio. Pronto, é justamente isso que eu ia perguntar agora, como serão os investimentos no Natal e Natal? Vão ser quantos % de recursos próprios? Sim. Aliás, de recursos próprios, recursos públicos, melhor dizendo. Quantos % de parcerias, convênios? Eu posso lhe dizer o seguinte, que 90% do Natal e Natal é recurso próprio da Prefeitura. E lhe asseguro que são também oriundos de editais públicos. Tem um lado discricionário? Tem que ter, minimamente. Né? Mas eu não posso lhe dar uma proporção de percentual, porque eu não sei quanto virá, nem quem virá. Né? Por exemplo, quando nós fizemos investimento no Carnaval, o maior investimento foi 150 mil num artista. No São João isso extrapolou geral, foi 500 mil, mas houve patrocinadores. Quer dizer, teve artista de 500, teve artista de 400, entendeu? Mas, nesse caso, eu não posso dizer agora, porque eu não sei nem os artistas que, se depender de mim, eu terei sugestões. Quais seriam? Hein? Quais seriam? Não, assim, entenda, eu acho que eu creio muito nos artistas que têm uma inserção, digamos assim, histórica dentro da MPB, basicamente, seja a linguagem que for, do samba, ou, enfim, do cancioneiro, mas que possam colaborar para o processo formativo que, ao mesmo tempo, possibilite, né, abolir aquela dicotomia que eu acho superficial.
paga tanto para um artista de fora e paga pouco para o artista local. Ora, pô, você tem uma coisa de mercado hoje. Você vive num mundo de um capitalismo que não tem como você fugir dele. Então, É uma coisa clichê que me acompanha desde que eu estou na faculdade de jornalismo, digo nem enquanto eu era jornalista. Que é essa reclamação, paga tanto, e o artista local, assim. Isso aí é uma diferenciação que, na minha opinião, me desculpem os artistas locais, é uma coisa lógica. claro, Né? É total. proporcional ao tamanho de cada status que cada um conseguiu. Exato. Mas o que eu defendo, igual os artistas, é a diferenciação na hora do pagamento. Aí existe uma Vamos lá. burocracia para um e uma diferença. Há dois detalhes aí que eu queria que ficasse bem esclarecido. Até porque eu acho que o artista de fora, o artista nacional de outros estados, são artistas, a maioria dos que vêm para cá, internacionalizados. São artistas que vão para Portugal, vão para Espanha, vão para Nova York e lotam, do mesmo jeito. E eles são frutos do mercado. Felizmente ou infelizmente, isso é uma outra discussão de cunho ideológico, que a gente pode ter num outro momento, porque não cabe agora. Não que eu me furte a esse debate, eu acho ótimo. E topo ele, acho maravilhoso. Agora, Mário de Andrade... qualidade de um e outro, né? Porque os dois, cada um alcançou. Porque a questão é mercadológica mesmo. Exatamente. Né? Então, se você tem um artista local, gênio, maravilhoso, mas que bota 10 pessoas, Exatamente. você não vai comparar com um artista, enfim, popular, medianamente, digamos... E aí você coloca, ele bota 30, 40 mil pessoas. E quem vai... A sociedade brasileira e natalense, ela tem um dado da precariedade natural, como tem a americana. E essa precariedade, do ponto de vista cultural, ela tem que ser atendida e respeitada. Agora, eu defendo que a gestão pública tem que oferecer o biscoito fino ao mesmo tempo, para fazer com que essa massa venha evoluir. Isso é um processo histórico que não é fácil de você trabalhar, né? Porque a gente sabe que as forças, vamos dizer assim, maiores dentro de estrutura de poder público, seja onde for, em Natal, ou em qualquer outra cidade, ou no país, né? Há uma contracorrente. Quem trabalha com a cultura trabalha contra a corrente internamente, inclusive. Se você pegar o orçamento do Ministério da Cultura em relação aos outros ministérios, é nada. Como o nosso recursos aqui, nosso orçamento da Secretaria de Cultura em relação às outras, é nada. Como da Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Norte em relação às outras secretarias, também é nada. Então, quer dizer, isso tudo é muito complexo, é muito difícil, essa luta é muito difícil, muito árdua para todos nós. Né? Agora, Mário de Andrade dizia, o que mais sociabiliza nesse país é a música. E esses artistas que vêm a Natal, todos eles, quando vêm para o Teatro Riachuelo, a grande massa da Zona Norte, a grande massa da Zona Oeste e boa parte de todas as zonas administrativas não tem acesso. Porque é muito dinheiro, o ingresso é muito caro, é R$100, é R$200. Zé Ramalho foi isso, eu acho, em torno de R$50, R$200. Então é diferente quando você possibilita que o povo pobre, sem condições e sem concessão à demagogia, possa fazer sua cabeça assistindo um bom show. Então não há o que contestar nisso. Quanto à relação de pagamento, eu vou ponderar num aspecto e a gente vai calmamente destrinchar isso. Quando você convida alguém de fora, seja um escritor. Por exemplo, quando eu comecei na minha atividade de gestão pública, mesmo fora do município, ainda no estado, Ariano Suassuna vinha a Natal por prazer. Não tinha R$1. 1, 2, 3 vezes. No final da vida dele, eu já estava fora da área pública. Eu estava, pela Fundação Hélio Galvão, fazendo o Festival Literário da Praia da Pipa, e convidei Ariano, que eu me orgulho, não digo de ser um amigo, mas era um colega dele. Ele me atendia muito pelo telefone. Ele fez uma carta, uma vez interessado, o deputado Nélio Dias me menciona na carta, a mim, ao Odem, etc. Bom, então, mas nesse último contato que eu tive com o Ariano, ele ia para o Festival Literário da Pipa, o Flipipa. E era R$15 mil que eu tinha que pagar a ele. 10 ou 15 mil, se eu não estou equivocado. No mínimo 10, aí eu tenho certeza. E nós pagamos, inclusive, adiantado. Ou seja, Ariano intelectual também havia virado produto. Ele que era um cristão, socialista, um ideólogo fantástico, muito cria ali de Miguel Arraes, essa coisa toda. Enfim. E aí,
eu diria o seguinte, quando você traz um artista desse, ele não está pedindo para vir para cá, nem ele está querendo vir para cá, não. Porque ele tem mercado. Ele não precisa dessa praça, não. A gente tem que brigar para abrir brecha na agenda dele e trazer para cá. Esse é um dado cruel. Isso é um dado cruel, mas é real. É real. Bom, então, no fim, até recai novamente na questão do status que a pessoa alcançou. Exatamente, no mercado, a questão mercadológica. Aí veja o seguinte, aí o artista vem para cá. Quando ele vem por contrato. Contrato, eu estou falando essa palavra contrato, como algo juridicamente. É um contrato. Então eu vou nessa condição. Se você não quiser, eu estou fora. Entende? Então, o contrato é exigindo pagamento imediato. Quando você faz um edital público, aí você não tem esse contrato do pagamento. Não há um contrato. A exigência da é uma outra modalidade jurídica. É preciso entender isso de vez. Classe artística e produtora. Bom, aí você, se aí está justificado então o atraso? Não. Na minha ótica não está. E eu tenho que fazer essa autocrítica e eu faço deliberadamente. O que é que acontece? Nós trabalhamos hoje o portal de transparência, não há mais, você não engaveta processo, não há essa possibilidade. Né? E a gente trabalha com interlocução direta com quem produz arte nessa cidade. Eu não entendo. Como é que você entende uma instituição cultural sem um produtor, sem um artista lá dentro? Esse é um corpo sem alma. Não existe isso. Né? Agora, o que é que ocorre? Se eu não recebo dinheiro, se a arrecadação do município cai, e o repasse para mim, para a nossa pasta, é diminuído, eu não tenho como pagar. Isso é claro. Mas isso não depende da Secretaria de Cultura. Quando vocês liberam o edital, é um recurso que deve. O recurso está assegurado, mas não tá determinado o prazo de pagamento. E você se submete. Está empenhado. Está empenhado, está assegurado. Não tem problema, você vai receber, como todo mundo recebe. Não há ninguém que não receba dinheiro. Então, aí não há. Eu desafio alguém que deixou de receber. Não existe. Tá certo? Demora. Há uma transparência nessa demora? Há. Porque há uma normativa do Tribunal de Contas da União, lógica, fantástica, eu assino embaixo, proclamo essa iniciativa de que você não pode pagar o número 2 sem pagar o número 1. Concorda? Se Sérgio Vilar está lá como número 1, eu não vou pagar Henrique José, que é o número 2, antes de Sérgio Vilar. Democrático, total. Só que você faz uma tal de uma lista cronológica. Número 1, número 2, número 3, número 150. Por quê? Se o dinheiro não vem, eu não posso pagar. Aí vai acumulando. Quando o dinheiro vem, eu tenho que pagar 1, 2, 3, 4, para chegar no 10, eu não posso fazer antecipação. E se fizer, a gente responde criminalmente, do ponto de vista administrativo, o gestor, o artista, etc. O que é que... Aí você diz, qual é a solução? A solução é o que todas as outras categorias e segmentos fazem. Seja educação, seja médica, da saúde, mobilização consciente, civilizada e discussão e a boa pressão ao poder público. Em bom nível. Repito, um grau de civilidade. O debate. Eu vou dar um exemplo típico e pontual. Há um ano atrás, nós nos reunimos com o prefeito, com todo o setorial do audiovisual. Divergências ideológicas à parte. O pessoal foi lá no gabinete do prefeito, umas 20 pessoas. Toda boa representação, Fiuza, não sei quem, Titina, enfim. Quem não pôde ir, que estava fora, que Tere aquele, mandou um vídeo. Eles fizeram uma demonstração cabal do que significa essa cadeia produtiva para a prefeitura. O que é que aconteceu? Foi liberado, em dezembro do ano passado, vai fazer um ano, R$1 milhão para o audiovisual. R$1 milhão para o audiovisual. Quem conquistou isso? Foi o gestor Dácio? Foi o gestor Álvaro? Não. Quem conquistou isso foi esse momento de articulação do audiovisual. Entende? Mas o audiovisual é responsável por 5% do PIB de São Paulo. Pois é. Agora, aí você pergunta, se isso vai se repetir esse ano? Até agora não houve essa articulação. É preciso ter. Aquilo que está dentro da nossa esfera de poder interno, a gente tenta cumprir mesmo. Junto nas instâncias que a gente constituiu, o Conselho de Cultura, nossas diretorias, são pessoas comprometidas, enfim. Então,
Não há da classe, do segmento cultural, esse poder de mobilização. Não é bater panela, não é isso. É uma articulação em cima das demandas que realmente precisam ser discutidas em bom nível. Vou dar outro exemplo para você, Cabal. Nós fizemos enviamos para a Câmara Municipal o projeto, e já foi aprovado, já virou lei, né? Um PL, né? Como se diz, projeto de lei, que tratava do financiamento da cultura. Olha que coisa importante. Agora, você sabe quantos... Isso foi divulgado amplamente. Quantos artistas ou produtores estavam lá para esse debate? Nenhum. 3 vezes eu estou dizendo. Vai ter a discussão da LOA, da lei orçamentária. O orçamento nosso, normalmente, chega lá robusto. Quando finaliza, você tem o dinheiro no máximo para ir até o carnaval, depois não tem mais. Então, internamente, a gente fica com o pires na mão. Cadê a boa pressão junto aos parlamentares da classe artística? E não é para ter 5 milhões, nem 50 milhões, é para ter 100 milhões. Mas depende da mobilização. Se não for assim, não vai. Nós fizemos o debate, há 1 ano nós estamos fazendo o debate sobre a lei de Maranhão. Situações que nós convergimos agora por último. Com a oposição e tal. No debate democrático, aberto. Entendeu? Com pontuações às vezes justas, às vezes injustas, mas num debate democrático, aberto. Tem que se fazer isso. Se entender. E aí está indo, está caminhando. Hoje está indo para a Procuradoria e para a Câmara para virar. Foram feitas as modificações que a gente queria? Não. Não foi. Mas avançamos no aperfeiçoamento. No começo, quer acabar com a lei. Não. A gente não está fazendo discurso político no vazio. A gente não está fazendo proselitismo. A gente está querendo uma discussão para a área de produção artística e para a gestão pública da cidade, até porque quando isso vier a ser implementado mesmo, eu não estarei mais nem lá, provavelmente. Que deve ser porque ninguém vai fazer nada brutal, vai ser uma fase de transição. Então isso deve ser lá para 2025. Quer dizer, a gente inicia já, próximo ano. Mas a transição, então eu nem vou operar tanto isso, quer dizer, a nossa gestão. Né? Vai ter eleição aí, essa coisa toda. Agora é preciso que você tenha as divergências de cunho político e ideológico, mas ao mesmo tempo você tenha a classe unida nos pontos que diz respeito à classe, porra. Esse amadurecimento precisa acontecer. Eu vou dar um exemplo para definir melhor essa parada. A bancada de oposição, por exemplo, na Câmara Municipal, notadamente o PSOL e o PT, são grandes aliados nossos da nossa gestão na cultura. Grandes aliados. A vereadora Brisa, a vereadora Ivaneide, que saiu há pouco tempo, mas continua ainda mantendo as emendas impositivas lá conosco, e também a Roberto Paulino, que ainda hoje falei com ele. Isolda também chegou a colocar emenda, e é articulada, mas é no plano estadual, né? Uhum. No caso de Ivaneide, talvez ela coloque, mas, por exemplo, a escultura do Padre Tiago, feita pelo escultor Ari Alves, posta agora lá em Igapó, há poucos dias, há 3 semanas, é parte da emenda impositiva da deputada Isolda, que, enquanto foi vereadora, colocou, e o vereador Daniel Valença continua honrando. Tivemos algumas reuniões com o vereador Daniel, trocamos figurinha, houve um evento no Rui Pereira homenageando Chico Sainz e tal, enfim. Então essa relação republicana nós temos, como temos também com o segmento evangélico, gospel, republicanamente. E isso não há interferência do poder central da prefeitura, do prefeito Álvaro Dias, não. Em relação a gente, não. Não há. É republicana essa tarefa. Mas eu queria dizer o seguinte, esses vereadores, eles vêm, fazem oposição e tal, etc., já propondo edital público, muitos deles, notadamente, elegendo a pauta das políticas afirmativas, questões de gênero e tal, racialismo e etc., entendeu? Mas que se coaduna com a gente, porque a gente já vem fazendo isso há muito tempo, esse edital, não é agora não. O MINC potencializou. Agora eu tenho participado da reunião do MINC em Vitória e 2 em Recife. Inclusive participei de um convidado pelo MINC de um debate sobre educação e cultura na Fundação Joaquim Nabuco agora. Recente, com muita honra. Né? Acho que a ministra Margarete vem fazendo um trabalho de edital público, que isso fortalece bastante a política nossa frente à Capitania das Artes, que nós já fomos taxados, inclusive, de ser
fazer a ditadura dos editais, olha só, quando a gente entende que é a parte mais possibilitadora de uma isonomia, de um Mais trato democrática. isonômico, democrático. Nós fizemos agora, rapaz, uma coisa que nos surpreendeu. Por exemplo, para a lei. Quando fizemos a Lei Aldir Blanc, nós já saímos como primeiro lote das cidades brasileiras. Agora já estamos há quase 60, mais de 60 dias com o dinheiro da Lei Aldir Blanc na nossa conta. E desde a semana passada, ou melhor, da Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo. Desde a semana passada que os nossos editais já estão recebendo as inscrições. Independente do lançamento que a governadora Fátima fez agora, para dar uma publicidade maior, etc. e tal, muito bacana. Mas a gente já estava com um bloco na rua desde a semana passada. Quero dizer isso no sentido que isso não é uma corrida de Fórmula 1, não. Mas eu quero mostrar o comprometimento dos profissionais que trabalham da FUNCART. A área técnica, o nível de comprometimento que eles têm. Trabalham diuturnamente para isso. Então, o que eu vou concordar com você eu também não consigo assimilar a demora no pagamento, ainda que eu saiba que, por exemplo, Recife e outras capitais atrasam e estão atrasando na mesma fatia, entendeu? De tempo. Agora, tudo depende de mobilização. Eu defendo isso. De pontos de pauta comuns para que nós lutemos em favor da própria classe. Pô. Aproveitando aqui, antes de migrar para o assunto de carnaval, Lei Paulo Gustavo, aproveitando a deixa aqui que você falou, nesse processo que você já não vai herdar e deve avançar para uma próxima gestão, como é que você se vê após o fim dessa gestão de Álvaro Dias? Certamente eu vou voltar para a Fundação Hélio Galvão, tocar meu projeto lá, certamente com Arlindo, César Ferrari, com Titina, com o João Marcelino, que está indo para lá também com eles. Mas aceitaria E um outras possível situações. convite do futuro prefeito ou prefeita? Não, isso eu não posso nem entrar nesse grau de especulação. O que eu posso dizer a você é o seguinte, é que hoje eu me sinto motivado a esse debate, eu me sinto com gás. E por que eu me sinto motivado? Porque eu sinto ressonância no trabalho coletivo do qual participo e, naturalmente, que eu estou ali com um protagonismo maior porque eu estou no cargo central. Mas isso é fruto de um trabalho coletivo, de equipe. Então, é uma equipe que mantém um núcleo nesses 12 anos, mas que vem se renovando e agregando novas figuras a essa equipe, né? Novos atores, né? na cena atual. E a gente sente que o caminho que a gente vai, do ponto de vista de gestão, que a gente vem vindo, eu repito, por exemplo, tem muito a ver com o que o Ministério da Cultura vem fazendo. Mas por que tem muito a ver? Ele tem a referência em 2003. A gente tem a referência quando Juca Ferreira era secretário executivo do Ministério da Cultura, que era o braço direito de Gil. Porque Gil pensava como artista e Juca executava como gestor. Nunca perdi esse time. Naquela época eu tive algumas vezes com eles, com os dois lá. Tive a oportunidade de ter a felicidade, digamos assim, o prazer de estar com os dois, em algumas situações. Como também algumas diretorias, isso eu fui com o Carlos Eduardo, noutra situação fui com a própria, então, deputada federal Fátima Bezerra, que me convidou para ir, para a gente lutar pelos pontos de cultura, etc e tal. Fomos umas 2 vezes lá, a diretoria nacional de Márcia, enfim. E aí, eu diria a você o seguinte, que a nossa gestão sempre primou por um trabalho vinculado aos editais públicos, ao Plano Municipal de Cultura e ao plano do livro, da leitura e da literatura que nós fizemos. Acho até que é um bom momento, que eu estou lembrando de algumas perguntas, porque ontem eu disse que ia lhe entrevistar, coloquei no Instagram e abri uma janela para que os seguidores lá pudessem fazer algumas perguntas. E eu recebi algumas. Uma da professora Isaura Rosado, que colocou, após esses anos todos de gestão, o que você considera como legado? Vai considerar como legado, né, quando sair? Rapaz, o que eu posso considerar como legado é tanta coisa assim que a gente fez, né? Eu diria o seguinte, que a forma de administrar com os instrumentos democráticos, que são as chamadas públicas e os editais públicos. Eu acho que a gente
desde a primeira gestão começou a trilhar, final da primeira gestão, começamos a trilhar uma coisa que o E foi uma coisa governo... que você começou porque era quando estava começando essa política de editagem. Você Exatamente, herdou. e não largamos. E Eu não lembro que largamos. François, quando assumiu a fundação, ainda estava naquela coisa da política do Pires na mão ali, né? É verdade. Não tinha chegado É isso aí. verdade. Então, eu acho que esse é o maior legado que a gente deixa, porque eu acho que a categoria, o segmento, a classe cultural tem que se apropriar disso e exigir isso. Quando a gente diz, por exemplo, quando eu digo a você, nós lançamos 8 editados para o Natal, isso não é simples. Isso tem que ser considerado. São instrumentos legais, são instrumentos democráticos e que dá voz e vez a quem quer lidar dentro do regramento que é exigido da área pública. Mas é extremamente democrático. A parte discricionária é mínima. Então, eu acho que o maior legado é esse. E não acho também que isso seja fruto somente do primeiro governo Lula, do segundo. Não. Eu acho que o governo Lula, no primeiro e segundo momento, e Gilberto Gil, principalmente, eles se antenaram com a Agenda 21. Barcelona, que já estava propondo isso. Eu me lembro quando o Gil assumiu, ele fez uma reunião que mobilizou entre ministros e equivalentes, né, de 70 países do mundo, e fez a reunião em Salvador. Eu participei dessa reunião dentro de um hotel. Foi o que se chama hoje de imersão. Né? Então foi uma imersão de gestão. Tinha coisas que eu voava, eu nem conseguia entender. E a grande estrela, naquele momento, você pasma, sabe quem foi? Não foi nenhum ministro da cultura da Inglaterra, nem da França, nem de lugar nenhum. Nem o próprio Gil. Foi uma figura chamada Hélio Recupero, que foi simplesmente o embaixador do Brasil por algum momento. O homem do Plano Real. Exatamente. Né? Que houve aquele episódio que aí deu na demissão dele, numa gravação, não sei o que e tal. Pois é, Recupero, por quê? Porque ele dominava toda a legislação, do ponto de vista da política jurídica e, claro, a sua correlação com a cultura da América Latina e Caribe, tá certo? Americana e europeia. Então, quando chegava nas questões de direitos autorais, da correlação com tudo isso, com a globalização, né? Era um tema do momento. Então ele foi estrela. Né? Porque tem aquele papo, é muita burocracia. Não tem saída, porque é um regramento nacional. Esse é um papo furadíssimo. Não é um papo galado, entendeu? Então não dá para ficar nessa. A gente tem que evoluir e discutir outros parâmetros. Ou se submete, ou não vai para o jogo com o poder público. Há essa crueldade. A lei parece que é feita, para impedir o nosso trabalho. Seja do artista, seja do gestor. Porque é complicado realmente. Isso eu reconheço. Eu legitimo. Mas para mudar isso, é complexíssimo. Não é Natal que vai mudar. Né? Isso tem que ser a nível federal. A gente está no estado de pacto federativo. Então tem que mudar em nível federal, estadual e municipal. Pô. Entendeu? Então eu acho, voltando aí a pergunta, para ser objetivo, da professora Isaura, ela que foi gestora também, figura, minha confreira lá na Academia de Letras. Também, exato. Eu acho que o maior legado que a gente vai deixar é a consolidação de uma política de editais públicos. Acho que é isso. Então, aproveitando também, foram 5 perguntas que fizeram. Fiz essa primeira, vou fazer mais 2 agora que tem a ver com o assunto e outras 2 ficam um pouquinho para depois. Tatiana Cavalcante, produtora cultural. Nesses quase 20 anos, não, foram 14, né, mais ou menos, que ele está na gestão de Natal, qual a política pública que ele implementou, que ele destaca, e quais os impactos que essa política trouxe para a cidade? Tatiana é uma pessoa muito inteligente e tem uns questionamentos pertinentes. É uma pergunta de complexidade para responder. Mas eu diria o seguinte, porque quando você fala de impacto, né, você tem que ter os indicadores atestados. Ou seja, você tem uma ação cultural aqui, impactou aonde, como, de que forma, não é? Então isso tem que ter um procedimento estatístico, etc. e tal, coisa que a gente, na precariedade que a gente trabalha, a gente não tem. Mas eu posso dizer assim, que do ponto de vista, digamos, de um calendário cultural, a gente conseguiu estabelecer em 3 ciclos básicos, né?
que o país legitima, não é Natal. Né? Carnaval de São João. Carnaval São João e o Natal é Natal. Né? Nós temos uma dificuldade de gerar os indicadores com precisão, porque eu defendo de há muito que esses impactos sejam medidos por um órgão contratado. O carnaval sempre existe, né? Mas que seja um órgão contratado, digamos assim, com a densidade e uma capacidade técnica à altura do evento, mas a gente nunca consegue. O que nós conseguimos até agora foi a FEComércio, com a grande generosidade do presidente Marcelo, fazer um levantamento estatístico do departamento estatístico interno dele, um levantamento da cadeia produtiva que vai resultar em transversalidades econômicas, etc. Tal, nesses ciclos. Né? E aí você tem o valor investido e tem o valor circulante. Né? Mas eu diria até que essas medições de indicadores, elas são ainda, deixam muito a desejar, é muito mais. Por exemplo, o último carnaval indicou 120 milhões de rotatividade, direta e indireta. E aí tem todo um gráfico estatístico que demonstra isso e tal, etc. Isso está lá, inclusive guardado nos anais. Mas nós investimos o quê? Em torno de 12 milhões. Mas veja, quando, por exemplo, Paraty faz um evento literário, a Festa Literária de Paraty, ele contrata a Fundação Getúlio Vargas. Quando São Paulo faz, por exemplo, o Carnaval, que hoje já é o maior do Brasil, portanto do mundo, superou o Rio de Janeiro, volume de recursos, etc. e tal, faz com uma super empresa especializada. Então, eu acho que o legado aí, no caso, é o legado que ela pergunta, é impacto e gestão pública, né? Eu acho que é a consolidação dessas esferas de política pública, no sentido, basicamente, de trabalhar dentro do Plano Municipal de Cultura. Né? Infelizmente, a participação também é muito pouca. Os artistas sequer leem o Plano Municipal. Quando você vai nortear, como a gente está querendo a lei de João Maranhão, pelos eixos do Plano Municipal, eles nem entendem o que é e dizem não. A grande maioria, a grande verdade é essa. Tá certo? Então, a gente rema dentro dessa complexidade de uma política pública. Mas eu diria isso, em palavras diretas e objetivas. Eu acho que a política dos editais públicos, eu acho que o calendário turístico-cultural da cidade, né? Isso gera ideia de pertencimento, ideia de diálogo com outras culturas, porque outros artistas de outros estados circulam e dialogam com os daqui. Isso gera um intercâmbio fantástico, pragmático e efetivo. Né? Eles não teriam certamente a oportunidade de dialogar tão facilmente, porque eu sou do tempo, quando a gente assumiu o primeiro ano de gestão, o artista local, por exemplo, isso se esquece às vezes, e é bom que se esqueça, mas nem camarim tinha. Nem camarim tinha. E hoje ele tem, há muito tempo, o palco é igual, o camarim é igual, né? Ainda o que não é igual são as modalidades jurídicas de contratação, qual a gente se referiu, e a demora no pagamento. Só para finalizar. Então, a peça do Plano Municipal de Cultura, do Plano do Livro da Leitura e da Literatura, que são planos com P maiúsculo, né? E que estão na origem do sistema, né, de cultura, desde quando foi implementado, né? E mais essa articulação mesmo com a cadeia produtiva, do ponto de vista de ter alguns indicadores, né? Eu acho que é um avanço importante em termos de um legado, mas são embrionários. Eles precisam ser aprofundados. Né? A Secretaria tem uma precariedade muito grande em relação, por exemplo, a recursos humanos, né? Precisa ter concurso público, nós não temos servidores efetivos, temos 40 e poucos cargos comissionados, e aí a banda sinfônica, tá certo? Manter a equipe, você que está em algumas gestões, manter a equipe é sempre complicado. Né? É muito complicado porque tem que ter o comprometimento, tem que ter, digamos, o diálogo com a classe. Né? Você não pode ter alguém que não tenha diálogo com a classe, que conheça do material. Fora as indicações de cada gestão que chega. A né? confiabilidade, uma série de coisas, né? Porque às vezes você tem alguém muito capaz, muito inteligente, mas que, enfim, não corresponde a outros pré-requisitos. Né? Então não é fácil montar a equipe. A professora Josimei Costa, também é auspiciosa.
O que a prefeitura tem feito em favor da arte e da cultura em bairros periféricos de Natal? Como está apoiando os artistas, os escritores e os moradores nesse campo, em sua própria localidade? E se algo está sendo feito, por que essa arte e essa cultura não são difundidos para o restante da cidade? Olha, é o seguinte, nós temos um trabalho periférico que eu gostaria que fosse muito maior. É uma luta interna grande. Há uma tendência hoje nacional de se trabalhar as culturas de periferia. Nós vamos trabalhando na região, principalmente na região norte. A divulgação, se alguém se der o trabalho de ir no blog da Funcart, vai encontrar. Quanto à mídia institucional, do ponto de vista da comunicação da prefeitura como um todo, essa nem sempre divulga, por ter suas razões também, do ponto de vista, enfim, das dificuldades de gestão, que aí só o titular da pasta pode falar melhor do que eu. Mas se alguém se der o trabalho de ir no blog, vai ver que há uma ação permanentemente voltada para a Zona Norte. Né? A gente também trabalha a Zona Oeste com menos intensidade, isso é uma verdade. Agora mesmo a gente está reformando o equipamento lá e você estava no início do nosso bate-papo aqui, levantando como a Arena Esperança sendo uma grande possibilidade de alavanca. Então nós temos uma tímida ação lá, mas os nossos editais, quando nós lançamos, eles são abertos a todas as periferias, a todas as regiões. Agora não há uma participação, eles não chegam lá. Por isso que eu queria editais exclusivos para as periferias. Eu luto, inclusive, para que a lei de João Maranhão, agora, já que a gente está tentando reformar, tenha, pelo menos aí, no mínimo, eu estava lutando para 50%, mas a gente está com muita dificuldade, a gente não está conseguindo negociar. A própria classe artística só está querendo 20%. Isso está sendo mediado, inclusive, pela vereadora Brisa. Né? Então, quando a gente que atinge a área de vulnerabilidade social, e eu vi agora, por exemplo, o edital da Neoenergia Nacional, ele é único e exclusivamente para as questões socioculturais, para a área de vulnerabilidade. A Vila de Ponta Negra, a gente está fazendo um trabalho lá. Pela primeira vez, a Vila de Ponta Negra tem, e está tendo, e vai ter, um carnaval, por exemplo, com eles e para eles. Inclusive, houve um cortejo carnavalesco. Né? E as culturas periféricas estão dentro. Né? As batalhas do vinho, as maiores batalhas do vinho, são realizadas na Zona Norte. Não tenho conhecimento na cidade nem no estado de maior festival do que o Garagem de Rua, basicamente com o pessoal da Zona Norte, da região oeste também. É muito bacana. Assim como as bandas de heavy metal. Entendeu? Então, fica a desejar a gestão do ponto de vista da periferia, ao meu modo de ver, sim. Eu gostaria que fosse muito mais. E por que a gente não conseguiu chegar lá? Há resistência de toda a ordem. Resistência de toda a ordem. Eu estou colocando claramente que eu estou numa luta árdua, desde abril do ano passado, quando o ex-ministro Juca Ferreira participou de um seminário aqui que nós fizemos no Holiday Inn, a Cláudia Leitão, da Economia Criativa do MIN, que foi a primeira diretora nacional, e a gente vem discutindo democraticamente para tentar reverter essa parada. O Rio de Janeiro criou uma possibilidade de fazer um aporte maior para as culturas periféricas. A gente tem, por exemplo, trabalhado muito com as culturas periféricas através de emendas impositivas dos vereadores de Natal. Então é só se informar um pouco mais sobre isso. Muito, mas muito mesmo. As emendas impositivas dos vereadores, eu diria, e olha que não foi pouco, quase um valor igual da lei de João Maranhão, né? Em torno de 12 milhões, pelo menos. Todos nas culturas periféricas. Você pode até questionar algumas atrações. E são questionáveis sob algum ponto de vista, mas democraticamente eu não posso questionar. Porque a emenda impositiva é um instrumento em que habilita o vereador a fazer uma opção subjetiva, ainda que a gente dialogue, ainda que a gente sugira, mas é um subjetivismo. Tanto é que cada vereador ele subscreve a indicação que ele faz. Vocês estão agora com um projeto já para, em breve, revitalizar o grafite ali no Beco da Lama e no espaço Rui Pereira, o famoso Zé Reeira. Não seria o caso já? Isso aí, essa revitalização do centro histórico ali foi feita já no início da gestão de Álvaro Dias. Não seria o caso já de descer a ladeira ali e chegar à Ribeira, não?
Veja, É algo mais complexo, precisa ser algo mais estudado. Por que é que já não foi feito? olha, eu não posso assim, responder com tanta propriedade isso, porque, por exemplo, eu não faço parte do grupo que pensa a Ribeira enquanto bairro a ser revitalizado. Quando eu digo eu, a Secretaria de Cultura ela não tem assento nisso, nesse conselho. Esse é o primeiro ponto. Isso não impede de que tenhamos opinião, claro. Agora, do ponto de vista da institucionalidade, a gente fica restrito. A gente não pode opinar em cima de uma instância da qual a gente não tem voz ativa e que nós não somos convidados para opinar. Certo? Esse é o primeiro ponto. Eu diria que sim, muito bem. O que eu vejo, escuto, é o prefeito dizer que a Ribeira ainda será uma prioridade dele. Eu acho que cada vez mais o tempo está exíguo, né? Mas é uma palavra dele, né? Uma palavra dele. Então, fica essa expectativa de ocupar a Ribeira administrativamente, inclusive com auxiliares, que isso é uma maneira de fazer uma nova ocupação na Ribeira, né? Transferir a prefeitura para lá, me pediu até um projeto para ver isso, né? Eu fiz esse, é um anteprojeto museológico, como teve da Pinacoteca, que aliás foi um projeto que nós trabalhamos inicialmente, né? Executamos, foi a criação da Pinacoteca, com Candinha Bezerra, enfim, com Odinélio Tagini, Hélio Oliveira e o Aldo Madruga Nazé Augusto. E aí eu apresentei esse anteprojeto para ele. Eu não vou aqui anunciar, porque é um anteprojeto, não tem nada de concreto. E não sei se de fato vai sair, mas a expectativa é essa. Uma vez saindo, a gente vai fazer uma ocupação cultural do prédio da prefeitura. É assim que o prefeito me colocou e é assim que eu apresentei um anteprojeto para ele, um estudo para ele. Então, no tocante à Capitania das Artes, há uma situação ali propensa a se ter uma integração com um projeto que já está aprovado pela Caixa Econômica da Avenida de Retorno com a Santa Padroeira, né, da cidade, tá certo? Que inclusive já está restaurada por nós. Há mais de 3 meses está restaurada, está pronta. Agora a obra não começou a execução, aí não é da minha alçada isso. Que aí vai ter toda uma relação com a Tavares de Lira, com aquele monolito que tem lá e tal, etc. E que nós entraríamos junto com o IFAM, com a STTU e com o planejamento. Isso está tivemos algumas reuniões agora recentes com o IFAM e tal, para consolidar esse projeto. Mas, repito, essa grana, esses valores não saem da gente. Isso teria que ser uma coisa articulada com a Caixa Econômica. E, por exemplo, há um projeto ali para a gente fazer na Avenida do Contorno 400 metros de painel de mosaico. Maravilha. Vamos fazer. Mas está faltando dinheiro para a gente pagar os artistas por metro quadrado. E aí é com a gente. E aí? Vai ter o dinheiro? Não sei, provavelmente não. No momento, há de concreto o quê? A liberação de recursos do ponto de vista da engenharia, sabe? Da parte física. Mas da parte artística não tem a grana. Entendeu? Uhum. Então, acho que era o momento de descer a Ribeira tranquilamente. Fecho 100% com você isso. Entendeu? Agora, o problema é a viabilidade. Tem vários imóveis que a Secretaria da União quer passar, patrimônio da União, para a Prefeitura, mas uma hora só pode passar se for todos, e a Prefeitura assumindo a responsabilidade de todos. Outros, alguns têm que fazer, enfim, contrapartidas, porque deve a Prefeitura X, e essa operação nem sempre é tão simples, tem uma burocracia enorme e tal, mas eu outro dia fui olhar ali na Rua Chile alguns imóveis desses, inclusive acompanhando o prefeito e tal. Mas eu repito, eu não faço parte da comissão que pensa a Ribeira do ponto de vista urbanístico, entendeu? Vamos avançar aqui, que o horário já está, tem muita assunto ainda. Está lá de estourado aí. Teatrinho Sandoval Vanderlei. Faz, desde que me entendo também como gente, que aquele... O Sandoval Vanderlei, eu diria que a construtora vem mantendo tudo em dia. Tudo em dia, vai ficar pronto agora. Agora, o que é que está faltoso? O projeto acústico e o projeto cenográfico.
Mas, como as empresas, a gente tentou mobilizar no país inteiro, inclusive em Minas Gerais, Rio de Janeiro, tá, etc. Não apresentou, só vieram 2 propostas, a gente exauriu o tempo. E ontem foi para a Secretaria de Administração, que aí a gente vai fazer uma chamada pública local. Então, nesse sentido, assim, do ponto de vista do compromisso da construtora, ela está tudo ok. Ela vai Mas está tudo ok, quer dizer o quê? Que está em que estágio? O cronograma dela, eu tive lá semana retrasada. Faltava só a parte de acabamento. Só uma parte de acabamento, que aliás já tinha começado, tanto na parte superior como na parte inferior. Tinha um imbróglio com a COSER, não está sendo resolvido com o STTU, que é o transformador que ia ficar fora, ficar dentro, ficar fora, ficar dentro, e a gente está trabalhando para ficar fora. Mas também não somos nós, enfim, a gente acompanha, a STTU que está cuidando dessa parte aí. Mas eu diria isso, que a parte de acabamento, eu conversei com Vanessa, que é a gerente da obra, e conversei também com o André, que é o construtor responsável. Eles garantem que no final de novembro terminam tudo. Aí fica faltando o mobiliário, que já está sendo providenciado, é rápido isso. O mobiliário é uma outra situação, não é nada mais físico. Aí fica a parte acústica e cenográfica, para a gente concluir. E aí vai depender, eu creio que aí já leva em 60 dias. Reaberto então no primeiro bimestre do próximo ano? Essa é a minha expectativa. Eu estou colocando isso sem ter uma absoluta segurança, porque de repente é mais rápido, ou demora um pouco mais. Né? Eu até tenho discutido com o Lenildo Teixeira sobre isso, e tenho dito ao prefeito, a gente precisa ter um alinhamento aí com a manutenção do teatro, com diálogo com a classe, porque o teatro sem diálogo com a classe não é possível. Inaugurou hoje, amanhã vai ter o quê? Esse mês vai ter o quê? A luz queimou. Como é que a gente vai... Há dinheiro para isso e tal? Então, nesse sentido, ele está fazendo algumas articulações. Amanhã nós vamos ter, inclusive, uma reunião com a FEComércio, né? Provável parceira do Sandoval Wanderley, tá certo? E aí vamos ver como a coisa se processa, formando parcerias. Carnaval, tem alguma coisa já? Carnaval nada, o que eu posso dizer de concreto é que nós vamos lançar já o edital, porque como vai começar na segunda semana de fevereiro, a gente termina Natal e Natal em 6 de janeiro, Reis. E as prévias carnavalescas já estarão na rua nesse período. E a gente inicia normalmente o carnaval na quinta-feira que antecede a abertura oficial, que é com o baile de máscaras. Então, na primeira semana, a gente já está detonando o carnaval. Então, nesse sentido, a gente vai fazer, a gente tem tido reuniões já com as escolas de samba, com os maestros de orquestras, com alguns blocos carnavalescos, vamos ampliar, inclusive, e provavelmente a gente vai definir quem será o homenageado e tal, e creio que esse edital vai estar na rua já no início de dezembro. Algumas atrações nacionais já também? Essas atrações, é isso que eu digo, nem sempre eu não tenho autonomia de decidir. Primeiro, o lance de recursos, esse é o primeiro, é o basilar. E o segundo, o diálogo interno. Não existe ainda parcerias? Não, consolidada não. O prefeito estava conversando hoje, eu não sei se consolidou. Mas já estava com um potencial patrocinador. Não sei se entrou na pauta propriamente esse assunto, quando eu saí de lá para vir para cá. Então depende disso para chamar os... O que eu quero dizer é o seguinte, por último, Vilar, é que quando você fala de legado de 1 ano, de 2 anos, de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, é complexo, porque quando você reduz assim, o Natal é Natal para dar uma coisa do presente, é fruto de 8 editais, isso tem um efeito de multiplicação incrível, né? Eu digo com o aspecto social, com a economia criativa, com o fator cidadania, enfim, com a ideia de você agregar um certo identitarismo, sabe? Então essas multiplicações imateriais, você não tem como aferir. Você não tem como aferir. Então, para encerrar, Lei Paulo Gustavo, a gente já adiantou alguma coisa aqui. Eu vou deixar já a pergunta do nosso amigo, você conhece bem também, Moisés de Lima. Pois não. Como ele mandou um áudio, eu até perguntei, ele posso exibir já o seu áudio
Ele autorizou, vou colocar aqui. Tá aqui. Vixe, mas é muito longo. Mas vamos ver. Rapaz, pergunte a ele aí. Pergunte a ele como músico. Eu andei dando uma olhada nos editais, nos editais da prefeitura, da Lei Paulo Gustavo, e senti assim que algumas categorias, alguns gêneros, né, artísticos, alguns segmentos foram bem pouco Contemplado. aquinhoados, né, vamos dizer assim. Música foi um deles. Por exemplo, tem uma premiação para 20 projetos, Eu vou acelerar aqui. 20 produtos no valor de R$3.000. Então, assim, um gênero como a música, que é muito importante, é um gênero muito influente, muito, enfim, uma inserção muito grande na sociedade, no nosso meio, na cultura. Ser tão pouco, receber tão pouco recurso numa hora dessa, difícil, a que se deve? Terá sido uma política da própria prefeitura fazer isso para a categoria, ou foi a pouca participação dos músicos, que não brigaram, enfim, para poder trazer mais uma parte do recurso para equilibrar um pouco essa balança. Mesmo entendendo que 70% dos recursos é para o visual e 30% dos outros segmentos, mas 3.000 é muito pouco. Já a questão da que você falou, né, do engajamento da classe, né? Eu concordo com Moisés plenamente. Eu acho que é pouco. Eu entendo que também é pouco em todos os sentidos de valor, é pouco na contemplação. Mas, eu repito, o edital nosso, os editais, eles seguiram à risca a orientação do MINC. Ou seja, oitivas, discussões, aberturas, participação. Isso foi divulgado amplamente. E eu vou para o que ele me perguntou. Foi pouca participação? Sim. Notadamente foi. Porque os segmentos, na hora que se empoderam, que participam, que discutem com a área técnica, né? Eu participo também, mas, na verdade, quando vem o corte desses assuntos, é a área técnica, elaborativa, que participa mais diretamente do que eu, né? E uma das discussões que eu vi, notadamente, foi exatamente essa, de que os editais todos da FUNCART contemplam, obviamente, e não poderia ser diferente, a categoria música o ano inteiro. O ano inteiro. É a mais beneficiada disparadamente em relação às outras linguagens artísticas. E aí, nesse momento em que a Paulo Gustavo vem, e como ele bem colocou, Moisés, como você bem colocou, 70% para o audiovisual e 30% somente para as outras linguagens, então, de fato, tentou-se equilibrar as outras linguagens para não se ter novamente um monopólio da música enquanto linguagem em detrimento das demais. Como isso, em tese, acontece em todos os editais, não da prefeitura, mas do Brasil inteiro, porque a música, como disse Caetano, o Brasil tem ouvido musical. Então, e como disse Mário de Andrade lá atrás, nos anos 30, a música é quem mais sociabiliza nesse país. E é uma realidade, mas eu acho que eu respondi. Eu creio que faltou uma discussão mais ampla, mais insistente, né, com os técnicos da FUNCART, né? Ainda que eu antevejo já o que eu coloquei aqui. A música é contemplada o ano inteiro. É a linguagem mais contemplada disparadamente na política da Prefeitura de Natal na área cultural. Mas eu diria, não é da Prefeitura de Natal, é de todas as prefeituras de todo o país, porque é a linguagem mais forte. E aí tentou-se um equilíbrio. Foram Daí a lançados, estranheza. já foram lançados 8 editais, abertura de inscrições, tem prazo para ou perspectiva de pagamento já para os projetos realizados? Olha, a gente vem pagando. Nós recebemos, concluímos o carnaval, entramos nos Não falo dos projetos da lei. Paulo Gustavo. Olha, o dinheiro tá em caixa, como se diz, né? A gente, o prazo de inscrição ainda vai se encerrar, dia 19, né? E o prazo o governo federal sempre define, tanto de finalização do projeto como de pagamento. Então a gente vai seguir aquilo que o regramento federal definir.
Beleza. Tá ótimo, Dácio. Então, valeu, galera. Mais um Papo Galado na conta. Até o próximo. Se inscreve no nosso canal, deixa aquele like. Pergunte alguma dúvida, alguma questão que eu não perguntei, que você quer saber, de repente eu consigo responder em contato pessoal, privado com o Dácio. Beleza? Até o próximo.